jogo ao contrário? Não. Então, todos os cálculos feitos antigamente, tudo baseado na lei de Hooke, quer dizer, distribuição linear de tensão. Mas, atualmente, você pode fazer os cálculos considerando o concreto se deforma segundo uma parábola seguida de um retângulo. Então, você considera materiais com o seu comportamento real. É melhor isso do que antes? Nós estamos mais exatos do que antes? Não estamos mais exatos. Estamos fazendo um cálculo diferente do que se fazia antes. Por quê? Porque em serviço as estruturas estão trabalhando dentro da lei de Hooke. Não estarão trabalhando dentro da lei de Hooke quando eu coloco todos os esforços máximos atuando concomitantemente. Então ultrapassa a lei de Hooke naquela situação que não existe. Não existe. Esse prédio que eu estou dizendo para vocês, foi calculado em 54, nunca deve ter recebido aquelas cargas que foram adotadas no cálculo. E por isso deve estar perfeito. Está perfeito em grande parte também por causa disso. Bom, se está perfeito, não tem fissuração, será que não fissurou nada com todo o vento que foi realmente aplicado? Bom, quando se aplica uma carga de vento, essa carga tem duração de uns 3 segundos. A duração de uma rajada é da ordem de 3 segundos. Nesses 3 segundos, o concreto fissurou. Fissurou. Mas quando passou os 3 segundos da rajada de vento, ele voltou, aquela fissurazinha fininha fechou de novo. Então você olha, você não encontra fissura, mas já está fissurado. Mas você não consegue ver, só vai conseguir ver quando atuar um vento. Para as cargas sem vento não tem fissura. Bom, e o que aconteceu então? Aconteceu que fissurou porque foi ultrapassada a resistência do concreto na tração, que em geral é baixa. Fissurou e estava lá. Como já fissurou, agora com um vento muito menor do que aquele que aconteceu naquele dia, vai abrir um pouquinho essa fissura. Já está fissurado, a resistência do concreto ali é 0. Qualquer ventinho que tem, vai aparecer uma traçãozinha nesse concreto, que era muito menor do que a resistência à ruptura do concreto na tração. Mas como já estava fissurado, essa fissura vai abrir um pouquinho. Então, na situação atual, em que já ocorreram fissuras, que se fecharam logo em seguida, hoje, com ventos menores do que aquele que causou o fissuramento, vão aparecer as fissuras de novo. Aquela fissura que já se formou vai abrir um pouquinho, menos do que antes, mas vai abrir um pouquinho. Sumiu de novo aí? Vai pegar outro lá. Ele está trazendo outro. Trazendo outro? Esse micro está... Está com problemas. Tá caindo toda hora. Devia ter trazido um CD, né? É. Então, a pergunta que eu faço para vocês é isso. Estamos hoje em melhor situação do que 50 anos atrás? Não sei dizer. Vocês é que vão achar, vão responder. Os cálculos que a gente fazia antes eram suficientes ou nós estamos exagerando hoje, querendo mais e mais coisas? Daqui a 10 anos, as normas de hoje já não serão mais válidas. E vocês sabem o que vai acontecer? O computador faz tudo de graça, então não vamos calcular 50 prédios
vão calcular 200. Com aquele mesmo projeto, mesmo prédio, vão calcular 200 vezes. Como? Para quê? Mais cálculo que se faz hoje, mais cálculo, é de graça. O computador trabalha de graça, não custa nada. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o cálculo como a estrutura é construída. Como é que a estrutura é construída hoje? A gente faz o cálculo como se a estrutura fosse construída num dia, no dia seguinte já estava pronta até o 18º andar, e eu calculo a estrutura já pronta. Mas, quando a estrutura está sendo construída, você constrói primeiro um andar. Então, desforma aquele andar, fica um andar de um pórtico só, como aquele que eu desenhei. Depois, você constrói 2 andares, segundo andar. Quando construi o segundo andar, você emenda as armaduras dos pilares que estão passantes, você emenda mais um pedaço aqui, a viga e outro pedaço de pilar. Então já são 2 andares. 2 andares é uma estrutura diferente da estrutura de um andar. Então tem que calcular outra estrutura, não é a mesma. É uma estrutura com 2 pavimentos. Então este nó aqui é muito mais rígido, porque esse pilar não deforma sozinho, ele vai deformar tendo um outro em cima. Como é que é a deformação do pilar tendo outro em cima? A deformação dessa estrutura é diferente da deformação dessa estrutura aqui. Este nó aqui tem rigidez do pilar e da viga. Este nó aqui tem rigidez deste pilar de cima e dessa viga. São 3 rigidezes. Então é mais rígida do que o pilar, o edifício de um pavimento só. Eu tive esse problema numa obra em Santos, chamada Clube Caiçara. O Clube Caiçara tinha 2 andares, só 2. Então, quando construíram o primeiro andar, acabou a verba. Então eles não continuaram. Quando construíram o primeiro andar, acabou a verba. Então eles terminaram, deram acabamento, então ficaram resolvendo as necessidades deles com um andar só. Mas com um andar, a estrutura era essa. E o que foi calculado? Foi calculado isso. Então, aqui existia um esforço maior, negativo, que não existia aqui. Com esse negativo maior aqui, o momento aqui no meio do vão era menor do que aqui. Aqui a estrutura dava uma flecha grande, aqui dava uma flecha pequenininha. Então, o que foi executado não era suficiente para atender a situação atual. Era suficiente para atender a situação com 2 andares, que tinha um momento pequeno aqui no meio do bloco. Mas como ficou só nisso, o momento aqui ficou enorme. Então não tinha segurança para essa situação. Eu fui verificar e a segurança era muito pequena para essa situação real, com um andar só feito. Então eles tiveram que correr, arranjar dinheiro para fazer logo a estrutura do segundo andar, ainda que não fizesse os acabamentos todos. Então eu disse para eles, olha, essa estrutura está ainda sujeita a aparecerem trincas, deformações excessivas que são prejudiciais. Não vai cair, mas o comportamento não vai ser satisfatório. Então, é um caso real que aconteceu comigo também, a minha vida profissional. Foi feito isso quando devia ter sido feito isso. Bom, hoje em dia, com a peça dos computadores, já se está cogitando de fazer isso. Quer dizer, se fosse hoje, nós faríamos um cálculo com um andar,